Muito bem, agora está gravando. Boa noite, aluno e alunas da turma N15. Muito bom recebê-los. Nós tivemos a primeira parte da nossa aula, que foi a apresentação do seminário. Falamos um pouquinho das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Foi muito bom, inclusive tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui, tem tudo a ver com a nossa temática dessa noite, né? Falar sobre essa normativa, falar sobre essas diretrizes é uma coisa bem importante, porque são avanços significativos que o nosso país tem galgado em direção à excelência para esse serviço que é a educação infantil, né? Ela não é só a educação em si, ela não é só o cuidado em si, mas ela é o conjunto de tudo isso, que é um direito do aluno, um direito da família, um dever do Estado, tá? Então, é importantíssimo que nós todos estudemos aí essas diretrizes. Não é assim, e isso é válido a gente falar, que não é assim as diretrizes, elas não têm o peso de uma lei, mas elas têm a força de organizar os currículos, ou de ajudar a organizar, consolidar esses currículos. Muito bem. Então, eu passei para vocês aí, agora, a partir dessa semana e daí em diante, as nossas aulas serão todas remotas e elas obedecerão, vocês vão perceber, inclusive com outros professores, elas obedecerão uma ordem. Então, vai haver uma ordem para que as aulas aconteçam, né? A ordem vai ser a seguinte, ela vai ter, inclusive até a organização da própria estrutura da aula foi modificada, não é? Então, nós temos aí, por exemplo, a primeira parte da aula é o leia e conheça, que é um material que o professor indica para os alunos, para que eles leiam, né? Aqui eu coloquei os textos bases dos seminários, né? Para que vocês tenham isso gravado, é muito importante que vocês tenham isso gravado e que vocês consultem, né? Eu já expliquei para vocês o que significa um material consultivo, a, 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 a Lei de Diretrizes e Bases, o DCNEI, o RCNEI, a BNCC, são materiais de natureza consultiva. Você não vai lê-los completamente, você vai apenas consultar quando tiver necessidade, né? Então, esse é o primeiro material e o primeiro bloco da aula. No segundo bloco da aula, aí vem a reflexão, ou reflita, que é a provocação à aula gravada, ou seja, no caso, é o que nós estamos fazendo aqui, nesse diálogo, a partir de agora, por exemplo, com a parte teórica do que eu vou falar hoje. E aí entra no terceiro bloco, que seria o Saiba Mais, que é a indicação de uma leitura ou um filme complementar. No quarto tópico, ficariam fóruns e outros. Mas aí eu deixei, eu acho que dessa vez, se tiver um fórum, ele é bem pequenininho, né? Então, é mais uma aula mais assim teórica, justamente. Eu não acho que eu não coloquei lição de casa, vou olhar aqui, justamente para que vocês aguardem aí e preparem aí as próximas apresentações. Muito bem. Então, agora sobre a aula de hoje. Para a aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a questão dos espaços escolares, tá? Então, hoje nós vamos fazer essa reflexão sobre os espaços escolares, mas não antes de falar sobre o filme da aula passada que eu deixei como indicação para vocês.
Então eu gostaria de ouvir de vocês, né, o filme Oliver Twist. Vocês conseguiram assistir esse filme? Como que foi? Quem assistiu o filme? Pode falar aqui no chat, pode ligar o microfone, pode falar. Ah, é? Muito bem. Quem mais, além da Irineide? Quem assistiu ao filme que eu coloquei lá, do Oliver Twist? Ah, ok. Quem mais? Quem mais? O que que vocês acharam desse filme? O que que vocês entenderam dele? Assim, ele tem uma trama, não é? Tem início, meio e fim. Ele é baseado em um livro, né? Que mais? Que mais a gente pode falar sobre o livro, o filme? Vamos, gente. Pode ligar o áudio do microfone e podem conversar aí. É isso aí. Tem uma trama, não é? Muito bem, Thelma. E aí, vamos lá. Pode ligar o microfone, fazer algum comentário. Oi, Professora? Erineide, pode falar. Ah, o que eu entendi do filme é uma criança que não tem os cuidados necessários, os devidos cuidados que a criança deveria ter, e que ele ficou jogado entre um cuidador que não cuidava, entre uma pessoa que era para cuidar e ensinava ele a roubar. Foi um filme muito interessante, é a realidade da vida de muitas crianças hoje em dia, que fica longe dos pais, que a maioria das vezes tem até os pais por perto, mas que não tem o devido cuidado, e ficam jogados nesse mundo aí, e aí a mercê dessas coisas horríveis, e só aprende coisa errada, né? Mas, apesar de estar incluso nesse mundo de coisas erradas aí, ele nunca de fato conseguiu fazer as coisas erradas, porque no fundo ele era bom, e que ele Ele conseguiu tinha um depois bom encontrar. coração, né? Isso mesmo, é isso que eu quis dizer. Uhum, isso. E aí, quem mais assistiu e vai fazer algum comentário? Então, professora, eu também entendi essa parte aí, que ele foi uma criança que foi submetida a todo tipo de, de atrocidade, né? Menos o direito de ser criança, de brincar, de viver como uma criança deveria e deve, né? Sim, Deu exatamente, para Thelma. perceber isso daí, que esse direito dele foi roubado, né? Foi negado. Ah, excelente, excelente, Thelma. Gostei. É, o fórum já fechou? Dia 9 de março ele fechou. Mas aqui eu tô vendo que nem todo mundo respondeu, né? O que que aconteceu? O pessoal não assistiu? Como é que foi? É importante assistir as indicações, tá? Ô, professora, mas você Diga. falou que ia deixar os fóruns abertos até dia 21. Ah, foi? Foi. Foi. Ah, tá bom, entendi. Então, até dia 21 de março. Ah, então ainda tem um tempinho, né, para vocês fazerem. Tá, beleza. Obrigada aí pela lembrança, Amanda. Bom, vamos lá então. Então, hoje na aula nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do espaço. Porque a gente muitas vezes acha que não, mas o espaço também faz parte desse processo de educação. E essa questão do currículo, propriamente dita. Tá? Então, o espaço ele tem uma relação direta com a questão do currículo mesmo. Né? Eu estou compartilhando aí uma tela com vocês, justamente sobre isso.
Deixa eu ver aqui se tá... Ah, ela tá vindo, sim. Tá abrindo aqui normal. Bem, sobre o espaço e as possibilidades de aprendizagem, né? Isso é bem importante nós falarmos. Primeira coisa, o que é que representa, o que você acha que representa o espaço para a educação infantil? Para a educação no geral e para a educação infantil. Primeiro, o que é o espaço? Quem pode me ajudar aí? O que é o espaço? É a escola, né, professora? O espaço é o prédio, exatamente, a escola. Muito bem. Você concorda que a arquitetura ela está intimamente ligada com a ideia pedagógica por trás, a ideologia pedagógica, né, vamos dizer assim, por trás de quem construiu aquela escola? Você acha que pode ter relação ou não? É possível a gente notar uma ideologia, um pensamento mais conservador ou mais libertário por meio apenas da análise dos espaços? O que você acha? Eu acho que sim, professora. Que nem aquela escola que você citou em Portugal, que não tinha sala, as paredes eram todas derrubadas, e tem as escolas daqui do Brasil, que é enfileirada, uma cadeirinha atrás da outra. Muito bem, isso dá para notar a diferença de pensamento entre as pessoas que gerem aquela escola, que construíram aquela escola, não é? Você pega uma escola um pouco mais antiga, você percebe um tipo de construção. Quando você vem para as novas escolas, existem outros tipos de construção, né? Você pega, por exemplo, eu trabalho em uma escola em que o corredor não é um corredor, na verdade, eles nem têm corredor. Eles têm um hall enorme e um espaço enorme entre as salas de aula. O que esse espaço, pensando assim, numa leitura de espaço, o que esse espaço quer dizer? Para que serve o espaço? Apenas a sala de aula pode ser considerada um espaço de aprendizado? E aí? Vamos lá, quero ouvir vocês. Professora, Oi, pode falar, Irã. a escola em si também mas existem outros espaços, por exemplo, uma brinquedoteca é um espaço excelente de aprendizagem, né, principalmente dos pequenos mesmo. O Uhum, lúdico, por si só, já é uma aprendizagem natural da criança através dos uhum, objetos, brinquedos. Um parque, por exemplo, sendo acompanhado por professoras auxiliares, na visão do professor, o parque é uma aprendizagem, é até a questão de socializar. Eu acredito que esteja, sei lá, não equivocado, é isso mesmo? sim, está indo no caminho certo, isso aí. Então, na verdade, não é só a sala de aula que é o espaço ideal para a educação infantil. A educação, não só a infantil, mas a educação como um todo, né, que acontece, a educação escolar, ela deve contar com diversos espaços de aprender, para que a criança vá se apropriando da escola, vá se apropriando daquilo que lhe pertence. O pertencimento é uma coisa que é, ao mesmo tempo, um sentimento e, ao mesmo tempo, uma necessidade. A criança precisa se apropriar da escola. Logo que a criança entra na escola, ela tem medo, concorda? É medo que ela sente quando ela entra na escola. Porém, no momento em que a criança ela está, vamos dizer assim, familiarizada com os espaços, ela começa a crescer, a expandir, a se desenvolver. Ela tomou posse daqueles espaços. Então, isso é muito legal, é muito bacana. Quando a criança consegue tomar posse
de um espaço, começa a tirar o a escola e colocar o a minha escola. Você pode ver que isso acontece com muitas crianças, que elas têm um sentimento mesmo pela escola, um sentimento de pertencer, inclusive uma vontade, um orgulho. Essa imagem aqui, por exemplo, ela mostra justamente o que o Irã acabou de nos falar. O espaço de educação, de aprendizagem da criança, ele pode ser inclusive ao ar livre. Você está vendo essas crianças aqui, que elas estão se apropriando de um espaço, interagindo. Quantas habilidades, quantas competências, quantas coisas essas crianças aqui, quantas relações elas estão construindo com o saber, né? Se nós pensarmos aqui nesse ambiente em que essas crianças se encontram brincando. A Thelma falou assim que o acolhimento da escola também é um espaço. Como assim, Thelma? Não entendi a sua colocação. Pode ligar o microfone, pode falar, não tem problema. Acho que é a forma como a criança é recebida na escola, Entendi. perante os professores, a forma como os professores tratam essa criança, esse aluno, enfim. Muito bem, isso mesmo. Essa palavra é uma palavra central para a educação infantil, o acolhimento. É uma palavra muito importante. O modo como a criança se relaciona com a escola também vai depender do modo como ela foi acolhida nesse espaço, né? Pensa, é um espaço que é fora de tudo aquilo que ela está habituada. Então, ela precisa ser acolhida nesse espaço, exatamente. Aqui nessa imagem, veja, é interessante a gente fazer a leitura da imagem em si. Nós estamos vendo crianças interagindo. Quais são algumas das habilidades que não são, inclusive, habilidades, vamos dizer assim, escrita, leitora, mas que são habilidades importantes que essas crianças estão desenvolvendo? Quem pode me ajudar aí? Elas podem aprender com o quê, por exemplo? Vocês estão vendo que tem uma pessoa lá dentro, olha lá, uma pessoa lá dentro da água. Dá para ver aqui, o que é esse espaço? O que é isso aqui? Essa parte aqui superior. A natureza, né, professora? Natureza, exatamente. Então, essa parte aqui, a natureza, né? E aí, você está vendo aqui, são todos do mesmo gênero? Não, né? São gêneros diferentes, meninos, meninas. Exatamente. Ou seja, olha quanta coisa está acontecendo aqui ao mesmo tempo. Né? Tem gente sentado, tem gente de pé, tem gente brincando, tem gente nadando, tem a natureza aparecendo. Então, a educação infantil, como um todo, ela se dá em espaços variados. E ela é caracterizada por essa transição e pelo período de adaptação da criança a um espaço que não é seu, que ela ainda não reconhece como seu, que é a escola. Agora vamos falar diretamente sobre a escola. Antes até de mostrar esses próximos slides, né? Então eu quero dizer para vocês e apresentar para vocês aqui como o espaço torna-se um elemento curricular. Olha lá, por meio da organização estética que deve atender à necessidade da criança e da diversidade do currículo. Então, o espaço, ele vira um elemento do currículo. O que é o currículo? Lembra que eu falei para você? Se a gente admite que o currículo é tudo aquilo que é ensinado na escola, o espaço,
ele é o meio pelo qual a criança se relaciona com todo o conhecimento que foi disponibilizado ali naquela escola, concorda? Então, é pelo espaço que a criança se relaciona primariamente com o currículo, com o aprendizado. Olha lá. Então, aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Uma escola austera, uma criança que sai, que ela tem 6 anos e ela entra no ensino fundamental 1 e que vai para esse ensino fundamental 1, ela sai da educação infantil e vai para o Fundi 1, essa criança, ela já começa a perceber algumas mudanças, dentre elas, por exemplo, a questão do próprio mobiliário. Estão lembrados que eu tinha falado do mobiliário numa aula dessas? A criança de 6 anos que entra na escola, no ensino fundamental 1, ela não se percebe ainda pertencente àquele local, a começar pela sua relação com a sua própria cadeira, o esforço que ela tem que fazer para subir, o desconforto de ficar com as pernas penduradas durante muito tempo, e a vontade de sair e de sentar no chão e de explorar outras texturas, outras formas, outras cores. Tudo isso faz com que a relação dessa criança com o espaço seja diferente e possa ser uma experiência até negativa, infelizmente, né? Então, nós percebemos isso, que quando a criança ela chega em um ambiente, ela precisa ser acolhida nesse ambiente, ela precisa ser apresentada a este ambiente. Porque quando ela não é apresentada ao ambiente, não é, ela às vezes passa algumas necessidades até conseguir descobrir que ambiente é esse. Então, ela passa uma necessidade, por exemplo, de ir ao banheiro, ela passa uma necessidade, por exemplo, de tomar uma água, simplesmente porque não sabe onde ficam esses espaços, né? Então, o espaço, ele é um elemento curricular, sim. Ele faz parte do currículo formal e também do currículo real e também do currículo oculto, né? As carteiras enfileiradas, uma atrás da outra, naquele processo tradicional, a criança vai compreender que ela tem que cuidar de si mesma e é ela contra todos os outros. Um espaço que seja circular, em que a criança consiga ver o rosto do amiguinho, né? Em que a criança consiga ouvir a professora. Um espaço em que a criança não é observada de cima para baixo, e esse espaço também está ligado à relação com o professor. Isso faz com que a criança tenha uma visão positiva, comece a construir uma visão positiva daquele espaço, daquele ambiente em que ela está se inserindo paulatinamente. Então, como conversar com uma criança da educação infantil? A primeira coisa é abaixar-se, de preferência que o professor se sente em uma cadeirinha menor, para que ele fique mais ou menos na mesma altura dos olhos da criança, para que os seus olhos se encontrem, não é? E ele consiga, e a criança consiga perceber uma empatia do professor. Não dá para toda hora a criança ter que ficar com o pescoço olhando para cima, o pescoço duro. Tenta você passar uma aula inteira olhando para cima, com o pescoço duro, olhando para cima, sem poder se mexer, ou percebendo que todo mundo que se relaciona com ela fica olhando ela de cima para baixo, dando ordens. Você sabe que tudo isso tem a ver, inclusive, com a aceitação dessa criança, desse ambiente. Então, olha lá, tudo isso está relacionado ao currículo e à maneira como as pessoas veem a educação, né? Porque a educação infantil, precisa proporcionar essas experiências corporais. Olha lá, não é apenas o intelecto que deve ser levado em consideração na educação infantil. Na verdade, o intelecto
né? Pensando na evolução estudantil, escolar, no sentido de apropriação de signos, como letras e números, isso não deve ser primeiro plano na educação infantil. Isso precisa ser segundo plano. Por que precisa ser segundo plano? O primeiro plano na educação infantil é a experimentação. A experimentação. A gente tinha conversado um pouco sobre o eu, não sei se vocês lembram disso, mas a gente tinha conversado um pouco sobre a questão do eu, né, pensando na educação infantil. Eu acho que eu mostrei isso na BNCC para vocês, na aula passada, não foi isso? Me ajudem a lembrar aqui. Acho que na aula passada eu cheguei a falar com vocês sobre a BNCC. Agora eu não estou lembrada mais. Ah, tá. Eu acho que não cheguei a falar, não, então. Depois eu vou mostrar para vocês os objetos de conhecimento que a BNCC traz para as crianças, para a educação infantil, tá? Mas então, as experiências corporais têm a ver, o desenvolvimento do brincar, olha lá, né? Vocês já ouviram falar de brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados? Quem já ouviu falar nisso? Vocês já tiveram aula sobre esse assunto? Já, professora. Ah, excelente, excelente. O que é o brinquedo estruturado? Quem me ajuda? Professora? Pode falar. O brinquedo estruturado é o brinquedo que é comprado pronto, né? Aquele que a gente vai na loja e já compra o brinquedo, ele tá ali prontinho para brincar. Exatamente. E o brinquedo não estruturado? Pode falar aí, por favor. O meu entendimento, o brinquedo não estruturado é uma coisa qualquer que a criança imagina e pode ser o brinquedo que ela quiser. Exatamente. Girlene, quer falar? Pode falar. Não, professora, foi sem querer aqui. Ah, tudo bem. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão, tá bom? Pode ficar à vontade para falar aí, tá? Mas então é justamente isso. O brinquedo estruturado e o brinquedo não estruturado, né? O brinquedo, no geral, os dois tipos de brinquedos são importantes para a formação da criança. Mas, no geral, o brinquedo não estruturado pode ser uma excelente opção, sobretudo para quem trabalha em creches, em EMEIs, em SEIs, tá? É importante aí o brinquedo não estruturado. Nessa cesta aqui, por exemplo, que a criança pegou, você vai encontrar algum brinquedo estruturado aqui, por exemplo, como a bola, tem aqui atrás uns livros, eu acho que essa criança deve estar pegando aqui um bonequinho, não sei, mas você percebe um brinquedo não estruturado aqui, ó, por exemplo, um chocalho feito com garrafa, PET, uma fita, prendedores, a própria concha, tá vendo? Não tem sentido nenhum, mas ela tá ali, por quê? Justamente porque ela é um brinquedo não estruturado. Ela serve para que a criança dê vazão à sua imaginação. Muito bem, vamos lá. Olha lá, o contato com a natureza é uma coisa importantíssima para a educação infantil. É importante que ela tenha espaço, que a escola, a creche, ela desenvolva espaços, né, em que a criança consiga interagir de alguma maneira com a natureza. Então, nós vimos os espaços de aprender dentro de uma escola, pensando numa escola, uma escola como o CEL, por exemplo, né? O CEL, vou pegar o CEL Casablanca, que eu conheço bem. Então, eles possuem as salas de aula, com brinquedos estruturados e não estruturados. Você tem um pátio,
aberto, ao ar livre, você tem um parquinho também. Todos esses são espaços de aprendizado, de aprender, né? Aqui, então, mantendo contato com a natureza, desenvolvendo a imaginação, olha lá, alguns brinquedos. Você percebe que todos os brinquedos estão na altura dos olhos daquelas crianças, olha lá. Interações nas brincadeiras, sobretudo a interação de gênero, é muito marcante, né, na infância como um todo, que as meninas se agrupem com as meninas e os meninos, não é, entre eles. Isso é uma coisa muito natural, não é? O que não se pode fazer, não é bom, né, que se faça, é que você faça jogos competitivos entre meninos e meninas, porque isso pode aprofundar ainda mais essas divergências entre as crianças. Então, elas vão começar a dizer, os meninos são melhores, ou as meninas são melhores, tal. Então, é importante que os jogos sejam sempre colaborativos, que os meninos e as meninas consigam colaborar, né? Mas falando sobre espaço, algo importantíssimo no espaço é que ele possua, ao mesmo tempo que ele tenha que ele proporcione uma liberdade, que ele tenha também uma segurança, né? Então, espaços muito abertos, assim, por exemplo, existem maneiras das crianças, claro, né, se machucarem, o que é puramente natural. É lógico que você não vai envolver a criançada numa bolha e ficar com medo e não levar para determinados espaços. Mas é orientar o tempo todo, explicar, por exemplo, se você tem um balanço, tem uma criança no balanço e a outra criança está passando. Não é apenas tirar a criança que está passando, mas é explicar para ela que aquele movimento de pêndulo do balanço pode atingi-la, mostrar mesmo para ela. A apresentação de tudo isso é extremamente importante. Olha lá, aqui a professora Maria Carmen Barbosa, ela está falando o seguinte: o espaço físico, por sua vez, é lugar de desenvolvimento, de múltiplas habilidades e sensações, e a partir da sua riqueza e diversidade, ele desafia permanentemente aqueles que o ocupam. Ou seja, quanto maior a riqueza, quanto maior a diversidade que o espaço possui, maior é o desafio que vai existir na cabeça da criança para se apropriar daquele espaço. Esse desafio constrói-se pelos símbolos e pelas linguagens que o transformam e o recriam continuamente. Então, é um texto bem legal aqui para a gente entender. Aqui, o espaço físico é isso. Ele tem que ter alguma estrutura, a estrutura predial, propriamente dita, não é? Mas existe uma diferença entre espaço e ambiente. O espaço, ele é o físico, ele é aquilo que é imóvel. O ambiente é tudo aquilo que você proporciona para a sua criança. É o currículo oculto na educação infantil. Ou seja, se é um ambiente muito ríspido, entendeu? A criança tem a tendência, inclusive, de reproduzir a própria violência do ambiente no seu comportamento, na sua relação com os colegas, na sua relação com a família, com os irmãozinhos. Então, o que é importante nós notarmos? Que tipo de ambiente nós estamos criando para aquele determinado espaço? Tudo bem aí? Entenderam até agora? Vocês têm algum comentário? Pode falar, gente, por favor. Alguém tem algum comentário aí? Por favor, gente, não é um monólogo, vocês podem participar também. Então, olha só, o ambiente, nessa perspectiva, é visto como movimento, ele não é estático.
O ambiente vivo que existe à medida que os elementos que o compõem possam interagir entre eles. Aí, continuando a Barbosa, né, a professora Carmen, está dizendo o seguinte: um ambiente é um espaço construído que se define nas relações com os seres humanos. Então, uma sala de aula é um ambiente, é um espaço. Ela se torna um ambiente quando eu decoro, quando eu coloco elementos da cultura infantil dentro desse espaço. Tudo bem? Como é que está indo aí? Olha lá, olha lá. Os espaços, eles estão para a sensibilidade estética e eles se configuram em espaço físico e espaço ambiental. Os ambientes, eles podem ser internos ou externos, e eles, sendo internos, eles podem ter cantos temáticos, e externos, eles também podem ter cantos temáticos, mas é importante que eles também tenham áreas de interesse. Olha lá, para o espaço e o ambiente, a ideia é que ele seja sempre acolhedor, que ele seja estético. Quando a gente fala de estético, nós estamos falando de beleza, de deleite. Quando você olha para um determinado espaço e você se deleita com esse espaço, ele é convidativo, ele é bonito visualmente. No caso de criança, né, de educação infantil, pode ser colorido, ele pode ser ilustrado, ele pode ser decorado, inclusive com os próprios desenhos das próprias crianças. Ele tem que ser, ao mesmo tempo, desafiador, inclusivo. Lembra que eu falei da inclusão entre os gêneros? Existem outras inclusões que devem ser feitas nesse espaço. Com a criança, por exemplo, portadora de necessidades especiais ou portadora de deficiências, deve haver estímulos para essa criança também. Não é? Então, se você atende um aluno com autismo, ele deve ter um espaço na sala que ajude a que ele se sinta melhor. Talvez o espaço com uma criança com autismo não deva ter instrumentos em ambiente fechado, não deva ter instrumentos de percussão, já que a criança autista, ela possui, em sua maioria, uma sensibilidade muito maior para o barulho, né? Oi? 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 Oi. Quem é você? Eu sou a professora. Da Amanda? Minha mãe? A Amanda é sua mãe? É. Muito bem, eu sou a professora da Amanda. Você tem um kawaii? Se eu tenho um kawaii, o que é um kawaii? Me explica. Essa coisa aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. O celular aqui, ó. É um aplicativo, né? Oi, Amanda. Acho que o seu computador foi invadido por um hacker mirim. Professora, desculpa, eu fui subir para pegar um negócio e ele já veio aqui. Desculpa. Ai. Tudo bem, foi divertido. Gostei. Bom, vamos continuando, então. Eu até esqueci. Sim, a questão da inclusão, né? Da criança com dificuldade, com necessidade especial, né? É que essa necessidade especial não precisa necessariamente ser uma limitação física, pode ser uma limitação mental ou mesmo uma limitação cognitiva, né? Ele precisa ser limpo, seguro, acessível, ventilado, iluminado. Ele precisa garantir também a saúde do sujeito, sobretudo nesse momento que nós estamos enfrentando, né? É claro que esse não seria um momento ideal para você ter uma educação infantil de qualidade, haja vista que muitos aspectos da educação infantil,
estariam legados a segundo plano. Sobretudo a questão do brincar, né, a higienização dos brinquedos, que não seria apropriado fazer o compartilhamento dos brinquedos. Então, por isso é muito, muito difícil o atendimento da criança pequena por exemplo, nesse momento pandêmico, né, que é um momento que nós estamos vivendo aí. Por isso que eu coloquei esse item. Olha lá, então. Falando sobre a professora Horn, né? Professora, Oi, pode falar. a senhora pode falar um pouquinho mais sobre o desafiador? O desafiador, cadê? Ah, Isso. aqui. Tudo bem. O ambiente desafiador, Jeane, é o seguinte. Não sei. Bom, você com certeza não vivenciou esse período. Mas existiam escolas, né, antes, que ficavam em ambientes, os parques ficavam no ambiente externo da escola, que havia mato, em que havia um morrinho para as crianças subirem, né? Eu mesma frequentei uma escola em que havia, por exemplo, uma espécie de um morro para a gente descer, e a gente sentava no papelão e descia ali, ó. Era uma velocidade incrível e era uma delícia fazer isso. E cada criança, às vezes, pegava. Eu lembro que a minha família comprou um fogão. Eu fiz questão de cortar uma parte do papelão do fogão, enfiar na mochila e levar o meu próprio esqui lá para a escola, para brincar ali naquele espaço, né? Então, o que é o desafiador? É aquela coisa que desafia a coordenação motora da criança, que desafia, é o espaço físico desafiador. Então, eu duvido você subir lá. E mais, eu duvido você descer de lá. Duvido você escorregar ali. Entendeu? É experimentar a água, é jogar água, é fazer coisas desafiadoras. O espaço, ele permite esses desafios. Então, por exemplo, quando vem os brinquedos estruturados, embora esse não seja um brinquedo totalmente estruturado, como é o caso daquele brinquedo de ferros que tem vários degraus para a criança subir, né, para a criança se pendurar e tudo mais, aquilo representa um desafio no espaço. Entendeu? É o desafio corporal, mas pode ser também um desafio mental, né? Por exemplo, na questão do que você vai colocar ali para que a criança extrapole a sua imaginação. Então, por exemplo, no lugar de você colocar já casinhas prontas, é você colocar, por exemplo, blocos de montar para você montar a própria casinha. No lugar de você colocar uma lona, é você deixar um tecido dobrado e esperar que as crianças usem aquele tecido, entendeu? Aí está a diferença. Isso é o que torna a educação e a interação com o espaço algo desafiador. Entendeu? Sim. Obrigada. De nada. Mais alguém tem dúvida? Por favor, vamos falando aí. Pode conversar, que o momento é esse mesmo. É para isso mesmo. Tudo bem? Vou continuando, então. Bom, vamos lá. Como eu dizia, a professora Maria da Graça Souza Horn, ela fala no seu livro de 2004, ela fala o seguinte: o modo como organizamos os materiais e os móveis e a forma como crianças e adultos ocupam esse espaço e como interagem com ele são reveladores de uma concepção pedagógica que pode ser, né, e eu completo essa frase da professora, né, e que pode ser, essa concepção pedagógica pode ser tanto tradicionalista quanto libertária. Então, aquilo que eu falei para vocês, não sei se vocês estão lembradas, da professora pesquisadora, uma amiga minha que foi fazer uma tese de doutorado numa escola de educação infantil, né, e acho que de primeiro ano, ela entrou numa sala de primeiro ano, em que as crianças estavam todas viradas para frente e as estantes estavam atrás, no fundo da sala. Lembram disso que eu falei?
e pelo simples olhar da criança para o fundo da sala, para o brinquedo que estava no fundo da sala, a professora a reprimiu veementemente, de modo que não deixou que ela brincasse, porque ela ficou olhando para o brinquedo e não prestou atenção na aula. Né? Isso é uma grande violência, inclusive, contra a criança. Né? Olha lá, os campos temáticos, as áreas e as áreas externas devem ser planejados, de forma que tudo isso faça com que o desenvolvimento da criança aconteça. Esses campos temáticos, eles precisam oferecer desafios às crianças, como eu falei, favorecer a interação e permitir, inclusive, a mediação, ou seja, o olhar do adulto. Né? Além disso, esses objetos, eles precisam estar acessíveis e também disponíveis para que as crianças consigam interagir com eles. Eles devem possibilitar a ampliação de enredos. O que isso significa? Esses objetos, eles precisam possibilitar diversos usos para os mesmos objetos. Então, em uma escola, né, por exemplo, que você deixe um pedaço de tecido ali em um dos espaços, em um dos cantos temáticos, esse tecido pode ser usado como o forro de uma cabana, né, como a capa ou a lona de uma cabana. Em outro momento, ele pode se tornar a vela de um navio. E tudo isso, toda essa transformação, vai depender única e exclusivamente da criança, ou seja, quais são os usos que ela faz de um mesmo objeto. Né? Um dos objetos que eles são vendidos, dos brinquedos, né? Que eles são vendidos nas lojas de brinquedos, mas que são brinquedos, como se diz, não são brinquedos estruturados, embora seja vendido em loja de brinquedo, é o bloco de montar mesmo. Tanto o Lego, quanto aqueles mais antigos que eram feitos em madeira. Não sei quantos de vocês lembram. Estava lá escrito até na caixa, o pequeno arquiteto. Né? Então, esses daí, eles são totalmente válidos e importantes e bem-vindos na educação infantil. É claro que respeitada a idade, o tamanho do brinquedo, tem que tomar cuidado com a segurança, não é? Não vai entregar um Lego para uma criança de 2 anos, 1 ano e pouco, a não ser que seja daquele grande, o bloco grande de montar. Né? Tem que tomar cuidado com isso também. Que mais? Nas áreas externas, né, também deve haver o desafio deve ser constante, mas também precisa garantir, olha lá, a integridade física dessas crianças e, ao mesmo tempo, permitir tanto a relação com a natureza e também permitir uso de diversas texturas e a apropriação da própria criança nesse espaço, que esse espaço do parquinho seja um espaço que a criança tenha propriedade, que ela goste, que ela se divirta. Não dá simplesmente para uma professora, um professor, querer, eu levo as minhas crianças para o parquinho toda vez. Mas aí o professor monta uma fila para fazer para ir para o balanço, monta uma fila para usar a gangorra. A ideia da educação infantil é que a sua intervenção não seja constante, que você seja mediador, mediadora, e não condutor. Tome cuidado com isso. É importante a brincadeira conduzida? É muito importante, ela ajuda bastante a criança a se apropriar de habilidades e competências que vão ser muito úteis para a sua formação escolar. Mas a observação não participante é também fundamental. Você conhecer como a criança brinca, como a criança aprende. Olha lá, aqui tem alguns exemplos do que eu falei sobre a criação dos ambientes,
dá uma olhada nas paredes, no pátio, aqui do lado de fora, você percebe que é uma coisa que não tem nada a ver, tem um monte de panela ali, ó, pendurada, tal, tem um pneu, sei lá o quê, são diversas texturas que existem nesse espaço e que fazem com que a criança experimente essas texturas, com que ela perceba. Olha outra coisa aqui, que você percebe. Esse desenho aqui, você está vendo que não é um desenho de uma professora. Não adianta nada você colocar lá no seu papel, lá no plano político, né, no projeto político-pedagógico da sua escola, nós favorecemos o protagonismo infantil. Quando, ao entrar e passar por um corredor da sua escola, você percebe, por exemplo, um monte de cartazes feitos pelas próprias professoras, pelos próprios adultos. Não tem cartaz de criança. Aí, quer dizer, o que você fez? Você contradisse, você foi hipócrita. Você falou uma coisa e fez uma outra totalmente diferente. Está entendendo aí onde eu quero chegar? Por isso é importante valorizar a produção do aluno, em todos os sentidos. Olha aqui, ó. Mais uma vez, olha, pensando nesses corredores, olha a integração das crianças entre as idades. Essa integração entre as idades é o que vai gerar o desejo de crescer, a admiração e, ao mesmo tempo, a responsabilidade. Se essa criancinha não sabia onde era a sala dela, o seu amiguinho mais velho foi levá-la até a sala dela. Tudo bem aí? Pode fazer comentário, vocês que quiserem fazer, podem ficar à vontade. Olha lá. Lembre-se, o espaço acolhedor. Olha o tamanho desse sofá. Se eu sentar nesse sofá, certamente eu não levanto, a não ser com a ajuda de todas as crianças, por exemplo. Mas esse sofá, ele tem a altura confortável de uma criança. Não é? Então, olha aí a diferença. A acolhida, né? O acolhimento que tem esse espaço. E porque esse espaço ele é dessa maneira, permite que as crianças se encontrem, os seus olhares se encontrem. A Girlene levantou a mão ou foi só sem querer? Pode falar, Carolina. Oi. Bom, eu estou online. Bom, então vamos lá. Então, os espaços, eles precisam ser convidativos, precisam ser adaptados para a realidade, para a criança, tudo mais. Olha aqui, o momento da alimentação também é um momento de integração, de educação, de compartilhamento, tá? Comer em uma mesa, isso é uma coisa bem importante. Eu tenho uma amiga, Cassiana, com C, que foi professora aí na turma aí de vocês. Não sei se foi da turma de vocês, mas ela foi professora aí da faculdade. Ela é diretora de escola, e então ela faz um trabalho muito bonito com os alunos de todas as idades, né, que é dar um pouco mais de dignidade a esse espaço do refeitório. Né? Então, você vê casos muito depreciativos desse espaço, assim, muito deprimentes até. Né? Em alguns refeitórios, as mesas são quebradas, em alguns refeitórios, não tem um mobiliário adequado em que a criança pequena consiga se sentar confortavelmente e se alimentar com a própria mão. Acaba, inclusive, nem se alimentando direito, não é? Então, a ideia dessa diretora, né, dessa minha amiga, é justamente colocar toalhas de mesa nas mesas, coisas que as professoras e algumas outras pessoas até criticaram bastante, né? Infelizmente.
Ah, que desperdício, né? Então, colocar guardanapos sobre a mesa, colocar uma música, ou seja, a gente agora está falando de ambiente, é um ambiente humanizador. Perceba que ali as crianças, por exemplo, elas se servem da salada. E a criança um pouco maiorzinha, naquela foto, nessa foto aqui da direita, ela está servindo um pouco de salada para a criança que está à sua do seu lado. E a criança que está do seu lado é um pouquinho menor que ela. Então, essas coisas é que fazem da educação infantil um espaço, né, os espaços a gestão do espaço da educação infantil é que torna esse ambiente educador. O ambiente precisa ser educador, né? Olha lá, ó, mesmo nos banheiros deve haver informações, inclusive informações até de ordem da higiene, né? Aqui nessa escola eles colocaram algumas obras de arte aí, mesmo no banheiro, olha só que bacana. Mas o banheiro, ele precisa ter mensagens de higiene, mensagens de economia. Então, por exemplo, fotos ou imagens de economia de água, né? Apague a luz, feche a torneira, embora não precisem ser verbais, né, escritas, elas podem ser por meio de símbolos, para que as crianças vão se apropriando desse espaço. Olha só, aqui eu gostei bastante. Oi, pode falar. Professora, essas mensagens, essas informações, por exemplo, do banheiro e tal, não é necessariamente considerado um currículo oculto, não, né? Pode, é o que eu disse, Irã. Tudo aquilo que não está no rol de currículo, do currículo oficial, ou seja, que vem da base, da BNCC, tudo aquilo que não está na legislação, que não está escrito em lugar nenhum, mas que a escola promove, tudo isso é currículo. E essa parte é o currículo oculto. A higiene faz parte desse currículo oculto. O no banheiro, qual é a imagem, qual é a mensagem que existe ali no banheiro? Primeiro, a higiene. Segundo, a economia. E a economia de recursos. Isso é currículo oculto. Porque não está escrito em lugar nenhum. A criança aprende a ser, vira um modo de vida, um estilo de vida. Entendeu aí? Perfeito. Olha lá, o ambiente fala mesmo. O ambiente fala mesmo que nós nos mantenhamos calados. Isso é verdade, ó. Aqui você percebe que é uma sala organizada em espaços diferenciados. Aqui é um espaço de arte, com uma mesa grande. Aqui já é um espaço de interação, que pode ser usado até como um espaço de alimentação. Mas para cá a gente tem os livros, como espaço de leitura. E tudo isso, né, comparando com esse menininho que está aqui na porta, tudo isso ao alcance dos olhos e das mãos dessa criança. O ideal é que as estantes não fiquem tão altas, que elas fiquem até mais baixas, justamente para facilitar o acesso da criança a tudo isso. Eu quero deixar para vocês algumas, principalmente esse aqui. Esse site eu quero deixar para vocês, essa sugestão para vocês pesquisarem, porque eu me encantei com a educação infantil a partir do momento em que eu conheci esse site aqui, a partir do momento em que eu vi os vídeos que estão nesse site. São vídeos incríveis. Vale muito a pena, você vai se encantar pela educação infantil. Inclusive, eu vou deixar aí para a semana que vem, para vocês assistirem um vídeo sobre esse assunto, tá? Da educação infantil, sobre esse assunto do território do brincar, que é muito importante. Eu vou voltar agora no início da minha apresentação, porque aí eu quero mostrar umas coisinhas aqui para vocês.
Pensando ainda nesse espaço propriamente dito, nós podemos entender, não é, que as escolas elas precisam ser construídas por pessoas que tenham uma concepção pedagógica adequada do espaço que a criança, né, que a educação infantil merece. Olha só, aqui tem um prédio que é a antiga Caetano de Campos, a antiga creche, né, da Caetano de Campos, antiga Jardim da Infância, era chamado Jardim da Infância. Inclusive, esse prédio ele foi feito pelo Ramos de Azevedo, que foi um cara que fez vários prédios públicos aqui de São Paulo. Amanda, pode falar. Fica no centro, essa escola, ela existe ainda, professora, no centro de São Paulo. Exatamente, exatamente. Isso aí, Amanda, isso aí. Esse prédio em si não existe mais, ele foi demolido. Mas sim, existe o prédio ainda da Caetano de Campos, é uma escola muito famosa aqui de São Paulo, né? Eles, os educadores brasileiros, em 1897, dentro desse Partido Republicano Paulista, lembra que eu falei para vocês? A expulsão, de fato, dos portugueses, ela só aconteceu a partir de 1889, com a proclamação da República. Então, mesmo na independência, a gente ainda era governado por portugueses. Mas na República, nós tivemos a oportunidade de ter brasileiros governando por meio, né, das presidências, a princípio militares e depois civis. Mas por que eu estou falando isso? Para você entender o seguinte, que era um projeto republicano mesmo, que a gente promovesse a educação dos meninos e meninas, das crianças que seriam defensoras da República Brasileira, que não permitiriam que o moderador, né, que o poder moderador ou o poder do imperador voltasse a dominar a cena brasileira, a cena política brasileira. Então, era muito interesse dos republicanos que houvesse mesmo uma educação a partir da educação infantil, que naquela época era chamado Jardim da Infância. Então, eles criaram, em 1897, né, um pouco antes, lógico, eles criaram uma proposta, como não havia uma obrigatoriedade de mandar recursos para essas escolas de Jardim da Infância, houve um problema aí por conta da Constituição Federal, a autorização veio em forma de decreto em São Paulo. E essa escola foi criada. A ideia era que ela ficasse entre a escola normal, que era a escola que formava as futuras professoras, e que as futuras professoras fossem até ali para serem formadas também na prática, ou seja, com uma experiência na prática com crianças. Uma escola desse tamanho, que parece um palácio, não é? Ela tinha apenas 4 salas de aulas. Apenas 4 salas. E cada sala de aula era avarandada, havia uma varanda ao redor dela. Quem fez esse projeto foi o Ramos de Azevedo, foi um projeto incrível, né? Então, cada sala de aula, aqui nós temos uma sala de aula, tá vendo? Aqui temos outra. Então, cada sala de aula era avarandada, de modo que a luz natural que batia ali iluminava a sala de aula inteira. Olha só, dá uma olhada nessa foto, que bacana. Cadê? Inclusive, deixa eu falar antes. Em 1929, a professora Alice Meirelles Reis, ela teve um protagonismo muito grande pela educação infantil, porque ela lutou para que houvesse uma redução do número de crianças a serem atendidas. Porque para você fazer uma boa gestão de sala de aula, principalmente na educação infantil, que demanda fôlego e respeito e responsabilidade, não é? Ela conseguiu, é lógico que não é ainda o número ideal, mas ela conseguiu essa redução de 40 para 35 crianças. E ela conseguiu também o direito de ser professora integral dessas crianças. Porque como que você vai, né, segundo a ideia dela,
como que você faria uma integração total com a criança se você fizesse apenas por meio período e entrasse lá uma outra professora com outras ideias, com outro projeto e outra visão de educação? Então, ela, por meio da sua luta pessoal, ela conseguiu isso para essa escola. Dá uma olhada o que ela fez. Ela começou a fotografar a escola, começou a fotografar as suas práticas pedagógicas, né? Hoje em dia, é muito fácil. Você vai, saca o celular e tira a foto que você quiser. Ainda compartilha no grupo, compartilha no Instagram. Não é assim que funciona? Mas naquela época, pensa bem que época difícil que eles estavam vivendo. 1929. Então, as fotos da escola eram muito raras, mas a professora Alice fazia as fotos, tá vendo? As imagens das crianças aqui, ó, interagindo, trabalhando. Você pode perceber que existe uma multiplicidade de atividades aqui. Olha que luminosidade legal, graças ao projeto arquitetônico. Então, estou falando sobre a arquitetura, a influência da arquitetura sobre o currículo, a qualidade da educação. Olha lá, aqui você percebe os espaços organizados, tá vendo? Ó? As meninas aqui estão fazendo aqui roupinhas de boneca, essas aqui estão passando, tem uma passando roupa, outra fazendo comidinha. Aqui tem até uma bonequinha, que era a bonequinha da época que elas colocaram o nome da professora na boneca. É a Alicinha. E aí tinha todo um revezamento para fazer quem é que ia trocar a fraldinha da Alicinha. Foi uma homenagem à professora que deram o nome da boneca. Os espaços aqui, olha só esses blocos de montar. Você percebe que são o quê? Pedaços de madeira. E as crianças estão trabalhando sobre esses espaços. Aí você tem um geral, né? Como a temática da aula era fazer uma fazendinha, então eles aproveitaram para usar o mesmo tema da fazenda e fazer para a parte culinária. Por exemplo, ensinando as crianças a fazerem doce de leite, a fazerem doce de abóbora, essas coisas. Ou seja, uma cozinha também, para a criança experimentar as texturas, os sabores, as formas. Olha aí o que eu falei do lençol. Em um local, o lençol vira barco, vela para barco. No outro local, ele vira uma tenda. E, é lógico, alguns brinquedos também estruturados. Olha que concepção de educação que essa professora tinha, já em 1929. E não era só isso. A brincadeira externa, né, ela é diferente, essa ideia do brincar interno e externo. Né? Porque hoje em dia funciona assim. Se você você tem brinquedos para a área interna e brinquedos para a área externa. Os brinquedos da área interna, no geral, eles não podem ser levados para a área externa, o que gera um empobrecimento muito grande. Não é? Porque você poderia explorar um brinquedo da área interna lá na área externa. É claro, não estou falando de jogos de cartas, ou jogo da memória, ou quebra-cabeças. Claro que não. Mas, por exemplo, aqui no caso das meninas, elas estão trazendo um balde, né? Elas estão trazendo aqui um caixote e estão levando aqui todas as roupas das bonequinhas para lavar essas roupas do lado de fora. Percebe que tudo isso era brinquedo de interno que virou externo. Elas amarraram uma cordinha na árvore para estender as roupinhas lavadas de suas bonecas, de suas filhinhas. Né? Aqui, ó, nessa escola havia uma fonte, olha só que bacana, que as crianças podiam brincar com água. Olha lá que boniteza isso aqui, ó. Barquinho de papel. Né? Fazendo barquinho de papel. Aqui as representações, né? Você percebe que no campo aqui do jardim, né? Aliás, da terra, eles fizeram a representação de um local
para onde eles viajaram. Que tipo de local é esse? Aqui é o bondinho, aqui é o Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Olha só, aqui ele fez a ligação com uma corda, tá vendo? E eles vão amarrar um carrinho ali. É claro que com isso, já com essa foto, você percebe que tipo de criança é essa que está aqui. Quem é que viaja nas férias assim e conhece locais turísticos? Certamente, a educação oferecida ali, naquele jardim da infância, não era para qualquer um. Começa pela própria professora e a sua concepção diferenciada de espaço e de educação. Vai para também a experiência dos alunos, né? Olha lá, esses alunos aqui mostrando como foram as suas férias, né? E é lógico que o atendimento ali não era necessariamente um atendimento para todos, para todas as crianças. Mas a proposta é sempre muito boa. Ali, ó, outra coisa que existia nesse espaço, né, que deveria existir, olha lá, animaizinhos dentro da escola, da sala de aula. Animaizinhos para que as crianças cuidassem deles. Certamente você deve ter visto isso em alguns filmes também, não é? Então, era muito comum essa interação com o animal para criar, inclusive para criar responsabilidade, respeito, né? A integração de gênero, crianças, meninos e meninas trabalhando no mesmo espaço, né? E uma coisa que faz parte da educação infantil, que faz parte da organização desse espaço, é que o professor e a professora promovam a organização após o uso de determinado material. Então, a ideia é que o professor ou a professora consigam fazer com que a criança brinque, com que a criança fique livre, espalhe todo o balde de brinquedo, mas que depois ela entenda que ela precisa recolher tudo aquilo. Uma coisa que muitas vezes não acontece. Acontece a primeira parte. A criança pega o brinquedo, escolhe o brinquedo, brinca bastante, aí depois já está na hora dela comer, já está na hora dela almoçar, então ela sai correndo para o almoço e a auxiliar de classe é que recolhe os brinquedos. Isso deixa a educação, o quê? Bamba. Não dá um sentido de responsabilidade para aquela criança com relação ao seu brinquedo. Isso é um problema bem grave. Olha só, aqui eu coloquei só para vocês saberem os lugares de infância, a arquitetura e educação infantil. Então, em 1897, o Jardim da Infância Caetano de Campos, né? 85 tinha os Centros Integrados, que é o CIEP. Depois, na década de 90, vieram os Centros Integrados de Apoio à Criança, o CIAC, e de 2006 em diante, a gente tem a construção dos CELS, também como espaços diferenciados que ofereciam uma arquitetura diferenciada para a recepção dessas crianças da educação infantil, né? É importante que haja uma resistência até, entendeu? Contra esse encaixotamento da escola, né? A escola feita como uma caixa apenas, em que haja apenas salas de aula, em que haja apenas não só as salas de aula, mas em que haja ali esse engavetamento, esse encaixotamento, esse apertamento dos espaços. É importante que a gente defenda uma arquitetura libertária, que permita que a criança possua essas várias experiências, porque o espaço é, sim, parte do currículo. Tudo bem? Dúvidas? Vocês têm alguma dúvida aí com relação a isso? Na aula que vem, nós vamos falar sobre brincar. Essa aula de hoje foi sobre espaço. Na próxima aula, nós vamos falar sobre brincar. E na outra aula, vamos falar sobre tempo.
Percebam que eu dividi tudo bem fracionado para a gente se apropriar de todos esses conhecimentos. Tudo bem? Nesse momento eu vou parar a gravação e dar a oportunidade para os nossos colegas do grupo posterior aí fazer a sua explanação do seminário, da apresentação, e eu libero a turma na sequência. Tá bom? Então podem já compartilhar a tela, eu vou parar de compartilhar a minha, e vocês podem compartilhar a sua tela aí. Agora tá certo, né, professora? Ah, agora sim. Deixa eu parar a gravação. Aê! Então podem ligar a câmera, por favor.